segundo dia. Lala, seja bem-vinda. Ela vai falar sobre o tema Cultura e Economias Criativas. Lala de Enslin é especialista mundial em economia criativa e desenvolvimento sustentável e criou e coordena o movimento internacional CRIE Futuros. Trabalhando no Brasil e exterior, seu perfil transdisciplinar possibilitou desenvolver metodologias próprias, integrando economia criativa, desenvolvimento, sustentabilidade, futuro e inovação. Tal trabalho mostra porque a economia criativa é estratégica no século XXI, as oportunidades que oferece e as condições necessárias para seu florescimento, contribuindo para inserir o tema na agenda de desenvolvimento aos níveis internacional, estadual e municipal. Então, Lala, seja bem-vinda. Eu só quero dizer que quem vai fazer a mediação é o Wilson Fernandes, que é o artista das artes cênicas, e o Wilson é também secretário da PECUT. Bom, prazer enorme estar aqui. Foi muito legal ouvir vocês na parte da manhã e espero poder contribuir. Para dar para entender de onde vem isso que eu vou contar para vocês, eu preciso contar um pouquinho a trajetória que originou esse conhecimento. Eu venho do setor cultural, eu sou de teatro também, né? Eu comecei, a única coisa que eu tenho de registro na carteira de trabalho até hoje é de coreógrafa. E eu sempre achei, e cada vez mais acho, que tudo é cultura e que tudo depende de mudança cultural. Eu trabalhei depois, como eu era, o que eu não fiz na vida foi operar mesa de som, mas o resto eu já tinha feito. Eu virei uma diretora multimídia, trabalhando com grandes corporações. E foi muito interessante estar dentro das corporações e ver como ali também toda a questão era de como é que você cria cultura, ou como você molda as culturas. Daí eu fui para terceiro setor. E depois de ver como é que era fazer muito com muito e de conhecer por dentro como eram os processos, ver como é que era fazer muito com pouco. E foi aí que foi ficando mais claro aquilo que eu já percebia na prática, na área cultural, que é que o que funciona é multidimensional. A gente vê quando a gente ouve relatos como dessa manhã, que não é um único jeito e uma única área, mas que é uma coisa sistêmica. Então, no terceiro setor ficou muito claro, porque eu tive sorte, trabalhei com todos os prêmios. E aí vi que quem era premiado tinha trabalhos que eram simultaneamente culturais, empreendedores, sociais e educativos. E eu comecei a perceber, foi ali que eu comecei a botar o que eu vou contar para vocês aí, que é o óculos 4D, que é de enxergar as coisas em várias dimensões. Aí eu comecei a trabalhar com cultura e desenvolvimento local, com o SEBRAE, com governos de estado, com instituições de fomento. Não tinha ainda a palavra economia criativa, não chamava assim, chamava cultura e desenvolvimento local. Até 2004, quando esse tema entra na agenda do sistema ONU e, por uma série de coincidências, eu acabei sendo chamada para fazer o desenho do que seria o Centro Internacional de Economia Criativa dessas várias agências que o Brasil tinha se oferecido para hospedar. Não saiu, por problemas políticos, de brigas internas, de governo. Mas eu comecei a trabalhar no sistema ONU e logo percebi que, como eu tinha já toda essa prática, que é meio raro, porque em geral muitos dos especialistas em economia criativa não são do setor criativo. E é bem diferente a perspectiva, né? Quando você tem a visão só da economia. E aí eu percebi que tinha um problema muito sério, porque todos os modelos e as referências eram a partir do modelo inglês, da metade dos anos 90, então já meio obsoleto, porque já não feito para um outro contexto, né, que não era não só pelo contexto europeu, como também para questões não tão ligadas às questões de sustentabilidade, etc. E comecei a perceber também que modelo também era um problema, porque não funcionava. E é trágico o que acontece quando se aplicam modelos. O primeiro trabalho que eu fui fazer foi na China, não conseguia parar de chorar.
E então eu comecei a tentar desenvolver ferramentas. E esse sempre é o meu objetivo, não é criar modelos, mas é criar ferramentas. É o como faz. Eu brinco dizendo que eu sou comista. Em 2007 a gente criou o Crie Futuros. A partir de 2008 já César ali junto desde o começo. E uns anos atrás veio o elemento que faltava para fechar isso tudo, que era toda coisa de cultura digital e movimentos colaborativos. E eu trabalho com futuro, eu sou futurista. Eu sou, desde a metade dos anos 90, uma das fundadoras do Núcleo de Futuros da PUC, que é ligada a uma rede também da ONU, chamada Projeto Milênio. E aí a gente começa falando de futuro. E hoje de manhã se falou bastante em utopia, né? E as pessoas, quando conhecem o trabalho, o Crie Futuros e tal, elas falam, você trabalha com utopias? E eu falo, não, de nenhum. Eu trabalho com coisas extremamente possíveis de realizar. Eu trabalho com ferramentas para realizar futuros. E aí eu pergunto, será que a gente trabalha com utopia mesmo? Porque isso aqui, era utopia total. Chamada telefônica com vídeo em 1912, delírio. Aqui, delírio. Falar com a família por uma telinha, ter uma coisa que imprime, ter um sinal de rádio que distribui toda a informação, utopia. Está tudo aí. Então, na verdade, será que nós estamos falando de utopia? Ou nós estamos falando de sementes de futuro, que são absolutamente realizáveis e possíveis, desde que a gente tenha terreno fértil para que essas sementes de futuro possam crescer. Então, a questão toda é essa: que tipo de ambiente nutritivo a gente pode ter para semear outros futuros? E é esse o objetivo do Crie Futuros e do trabalho todo, e uma parte disso está no livro que está para baixar, que é o Desejável Mundo Novo, que lançamos juntos, na Rio+20. Por que também a gente fala de futuro? Essa acho que é uma história que talvez você já tenha me ouvido contar, porque eu gosto muito dela, virou para mim uma referência. Essa história é muito divertida. No final do século XIX, a cidade que mais crescia no mundo era Londres. Ela crescia movida a cavalos. E onde tem muito cavalo, tem muito cocô de cavalo. E aí, inclusive, vem daí essa expressão nossa do teatro de falar merda como um sinal de boa sorte, porque um espetáculo que era um sucesso tinha um montão de merda na frente do teatro. Mas, enfim, o problema dos futuristas e o problema dos urbanistas era o que fazer com todo aquele cocô de cavalo. E então eles chegaram a pensar em fralda para cavalo. Enquanto eles estavam pensando o cavalo, o cocô, a fralda, etc., o mundo estava mudando em alta velocidade e em menos de 30 anos os carros substituíram os cavalos. Quando eu ouvi essa história, isso virou para mim um adjetivo. Porque eu falei, nossa, quantas vezes nós estamos pensando em coisas que são fraldas de cavalo? Não vão fazer o menor sentido em muito pouco tempo. E como eu trabalho com pessoas que formam, com instituições, governos, etc., todo mundo que formula política, é muito comum de eu estar numa reunião escutando e falar fralda de cavalo. Isso que a gente está falando não vai ter o menor sentido em pouco tempo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para não pensar a fralda de cavalo. Uma das grandes fraldas de cavalo que a gente tem, e que nós estamos vivendo essa transição, é passar do pensamento isolado para o pensamento sistêmico, ou, traduzindo em miúdos, passar de visão setorial para uma visão que é mais ainda do que do território, é a visão do ecossistema. Eu, pessoalmente, eu não acredito, não conheço, não sei o que fazer e não vejo resultados em políticas setoriais. A visão setorial só gera separação, disputa, etc., e não resolve. Porque ela acaba pulverizando recursos, esforços, etc., e não resolve a questão sistêmica dos territórios onde a gente está trabalhando. Então é legal, como metáfora, a gente pensar que não adianta a gente pensar em fruto, nós temos que cuidar do pomar. Que não adianta você cuidar de uma árvore. O negócio é ver como é que você faz um pomar. Como é que você irriga, tem um terreno fértil, etc. Então isso é uma das coisas
muito importantes da gente ter em mente para não pensar a fralda de cavalo. É dizer, eu estou pensando no fruto, cuidando de um grupo, um produto, ou eu estou pensando no pomar. E depois, por que é importante falar de futuro? A gente vive um momento da história que nunca teve nada semelhante. Nada parecido. É tão diferente que a gente nem percebe. Porque a gente não tem noção. Enquanto o mundo está rodando ali, como a gente não sente que está a 107 mil quilômetros pelo espaço, estamos a essa velocidade da Terra, a gente também não sente o tamanho da mudança que está vivendo. O que está acontecendo? A gente foi treinado o tempo inteiro, desde a escola, que só corrige por erro, nunca por acerto. Tudo na nossa vida foi sempre feito em função de escassez. A gente foi treinado a só enxergar escassez e problema. Quando você encontra alguém, tudo bem, e a pessoa começa a dizer, não, você não sabe e tal, ninguém chega para o outro e diz, nossa, você está tão sorridente, você precisa de alguma coisa? A gente só foi treinado a ver falta, problema. A gente senta para pensar um projeto e fala, legal, vamos fazer isso? Vamos. O que falta? Não importa o que falta, importa o que tem. Então tem uma coisa que é super importante, que é como é que a gente muda o nosso olhar para conseguir fazer essa mudança da escassez para a abundância. Por que essa abundância é possível, de fato, mas ela não está visível? A gente está saindo de séculos, talvez milênios, onde tudo, a sociedade, a economia, tudo se organizou em torno do que é tangível, material, finito, como terra, ouro, petróleo, leite, algodão. Se é tangível, se consome com o uso. E aí, de fato, a gente tem uma situação de escassez, porque maçã, queijo, petróleo, consumiu, acabou. Então, a definição de economia é a gestão dos recursos escassos e o modelo é o modelo de competição. Só que tudo o que de fato importa nesse século XXI, cultura, conhecimento, criatividade, novas tecnologias, colaboração, ou seja, intangíveis, são infinitos. E não se consomem com o uso, mas se multiplicam com o uso. É outra dinâmica completamente diferente. A sua maçã não dá para a gente dividir entre os 7 bilhões de habitantes do planeta, mas o seu conhecimento dá. A maçã comeu, acabou, e o conhecimento usou, multiplicou. É outra parada. E o tamanho dessa outra parada, nós não estamos dando conta de como isso é diferente. E essa característica diferente não só é pelo fato de que não consome, mas multiplica, como a consequência disso, que é o fato de que o tangível, ele cresce de forma linear, por isso ele é escasso também. Então é uma maçã, mais uma maçã, mais uma maçã, mais uma maçã. Ele vai devagar, um mais um mais um. Só que o intangível vai de forma exponencial. A sua maçã e a minha maçã, 2 maçãs. Seu conhecimento e o meu conhecimento, infinitas possibilidades. Entre eu e você, um caminho. Entre a sua rede e a minha rede, infinitas possibilidades. Isso é completamente diferente. A gente não tem a menor ideia do que é viver num mundo não linear, num mundo que cresce de forma exponencial. Para ter um exemplo disso, esse cara que fez um livro muito legal chamado Abundância, usa essa metáfora. Ele fala, imagina que 30 passos lineares, concretos, tangíveis, são 30 metros. Só que 30 passos exponenciais, 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30, dá 26 vezes a volta no planeta. E hoje, as mudanças acontecem de forma exponencial. Isso se revela na tecnologia. Se pegar qualquer celular de quinta hoje, ele é mais potente do que aqueles computadores que há pouco tempo atrás ocupavam um prédio de 5 andares. Tudo está multiplicando. E aí, a questão, então, primeira, para a gente saber surfar neste outro mundo, é perceber que tem a parte tangível, da biodiversidade, etc., que é um pouco como se fosse o hardware, é a estrutura,
Mas a parte que a gente não pode deixar de lado é perceber o intangível, que é a parte software, que é a parte que está ligada à nossa área. A outra coisa que caracteriza esse momento e que é completamente diferente de tudo que a gente viveu e que é a razão dessa exponencialidade é a passagem de modelos centralizados, porque tudo aquilo que é centralizado é escasso. Se eu tenho que sair desse pontinho aqui e chegar ali, eu só tenho um caminho possível. Eu vou ter que ir para um chefe, um chefinho e um chefão. Isso é escasso, eu tenho só um caminho, eu tenho poucas possibilidades. Enquanto que na rede, a gente tem todas as possibilidades, porque todo mundo conecta com todo mundo. É outra dinâmica. E isso faz com que a gente esteja vivendo a passagem de um mundo centralizado para um mundo distribuído, um focado em tangível, o outro em intangíveis, um que é linear, outro que é exponencial, um que é unidimensional, eu brinco até dizendo que é um mundo plano, que nem antigamente achava que era um mundo plano, um mundo redondo. Unidimensional porque a gente só tem métricas e maneiras de lidar com o numérico quantitativo monetário. O outro é multidimensional. Um está focado em mercado, outro está focado no bem comum. Um resulta e sabe lidar com a escassez e o outro pode trazer abundância. Então a história é ver como é que a gente faz essa transição. Aqui tem um exemplo. É um dos exemplos de uma série de atividades que vão desde do jeito de produzir de um coletivo artístico até o jeito de ser de uma empresa ou de fazer uma política, que tem certas características que eu fui tentando observar e sistematizar. Eu tenho, além de comista, eu tento ser sintetista. Não analisar as coisas, mas sintetizar. E eu percebi que existia uma espécie de um ciclo virtuoso que era comum a todas as coisas que funcionavam. Esse ciclo virtuoso está refletido aqui, e nós vamos ver ele daqui a pouco. Eu acho que vocês conhecem isso aqui, né? O Airbnb BNB vem de Bed and Breakfast, café e cama, né? E é um site que começa em São Francisco, com um grupo de jovens que queria fazer um festival, não tinha dinheiro para pagar hotel. Aí eles falaram, e se a gente mapeasse os quartos de pessoas que podem receber alguém e usasse as mídias sociais, Facebook, que já estão aí, como uma maneira de disponibilizar e de fazer o processo de uso disso. Aí repara, esta curvinha aqui é a curva exponencial. Ela começa devagarinho e de repente faz tuf. Em 2008, quando eles começaram, eles tinham um leito reservado por dia. Em 2012, um a cada 2 segundos. É o maior hotel do mundo. 10 milhões de leitos reservados. O maior hotel do mundo, não usou 1 grama de cimento, não tem nenhum funcionário, não gastou 1 centavo em comunicação. O que ele fez? Ele viu o que já existia, ele mapeou recursos já existentes, os quartos, as mídias sociais, o desejo das pessoas, e ele criou um sistema para conectar isso. Ele juntou um monte de hardwares criando um software, um processo. E isso é a lógica que a gente precisa ir atrás. O que é que já tem e que a gente pode conectar de outra maneira? Um aviso. É uma quantidade de informação bastante densa que nós vamos falar agora, logo depois do almoço. Se eu sentir que vocês estão assim, a gente levanta, faz massagem e tal. Não se preocupa, porque o inconsciente é bem mais esperto que o consciente. Então aqui não vai caber tudo, mas aqui vai. E aí, em algum momento que precisar, vai borbulhar para fora. Mas eu sempre prefiro falar mais coisas que ficam lá dentro para, em algum momento, sair, do que falar bastante sobre pouca coisa. A apresentação fica com vocês. E depois no site também tem texto, tem outras coisas assim. Então,
preparem-se que o negócio vai ser hercúleo. Bom, como é o ciclo aqui, esse que deu para observar? Primeira coisa, ver quais os patrimônios intangíveis. A gente ouviu hoje de manhã o quanto é importante ter visão de futuro, valores compartilhados, reconhecer o que é próprio, etc. A chave do futuro está nisso. Cultura, conhecimento, criatividade, valores, etc. Tudo que tem valor hoje está nisso. Basta ver as empresas de maior valor são empresas que trabalham com intangível. Ninguém ensina isso pra gente, mas está óbvio que tudo que tem valor hoje está lidando com intangíveis. Esses intangíveis sempre existiram, sempre teve cultura, conhecimento, criatividade. Por que agora isto é o mais importante? Porque agora tem como trabalhar com isso, que antes estava invisível, inacessível. Porque agora tem as novas tecnologias. Então é como se fosse o que a Petrobras é para o petróleo, as novas tecnologias são para os intangíveis. Você consegue tornar visível, operacional e trabalhar com isso. Quando você junta essas duas coisas, você tem o terceiro vetor de futuro, que é impressionante. Nós estamos na pré-história disso ainda, né? Conhecemos pouquíssimo de todo o potencial, de tudo que é feito de forma colaborativa em rede, processos distribuídos, não centralizados. E aí, repara que legal. Intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, infinito. Novas tecnologias, infinito. Você tem um mundo real, infinitos mundos virtuais. Processos colaborativos, infinitas formas de organizar pessoas e negócios. Os três também têm uma natureza de crescimento exponencial e um ativa o outro. Então é exponencial sobre exponencial. Não sei se dá para entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer, por exemplo, que essa sensação nossa de que o mundo muda muito rápido em um ano é assim mesmo. É muito rápido, muito rápido. Eu fiz um plano para Cabo Verde de como eles poderiam gerar mercado e negócios para 5 anos, contratada pela Organização Mundial de Comércio. E minha proposta era toda em cima disso. E eu escrevendo em dezembro, novembro, dezembro, dizendo, meu Deus do céu, isso aqui vai ser grego total. Só que de dezembro para cá, o mundo já mudou tanto que aquilo que era grego em novembro agora já é super compreensível. Aí a gente olha isso aqui e fala, nossa, vai dar tudo certo, seremos felizes. A gente tem 3 infinitos, e 3 infinitos que crescem de forma exponencial. Lindo. Só tem um pequeno problema. Tudo isso está invisível. Porque a gente não tem lentes, nem métricas, maneiras de tangibilizar esses intangíveis e de enxergar esses processos. E repara que coisa divertida. Lá no Renascimento, quando a gente passa do mundo plano para o mundo redondo, isso foi porque a gente desenvolveu lentes. A luneta olhou para o céu e falou, não somos o centro do universo. O microscópio. Então, com essas lentes, mudou a nossa relação. E agora, acho que a gente precisa da mesma coisa. A gente precisa de lentes para enxergar intangíveis. Para enxergar todas essas dinâmicas da criatividade e da colaboração, do mundo em rede e tal, porque as lentes que a gente tem não conseguem ver isso. E esse é o maior problema que a gente tem quando trabalha com políticas, porque todo mundo fala, isso é muito lindo, mas cadê os números? E aí volta sempre para a régua conhecida, que é do número da quantidade da moeda, mesmo sabendo que a solução não está lá. Então vamos entrar um pouquinho neles. Primeira dimensão dos patrimônios intangíveis. O que é um patrimônio intangível, por exemplo? É um futuro compartilhado. É uma causa comum, é um desejo comum para um território, para um grupo, uma coisa assim. É a diversidade cultural, é a experiência, que é a base de tudo que está ligado às artes, ao turismo. E são ativos intangíveis, como nas empresas, quando a gente fala de marca. Definir economia criativa é sempre muito difícil.
Se a gente tem 10 especialistas, a gente tem 11 definições. Mas a única coisa que a gente concorda sempre é que é uma definição em processo. E eu sempre tive esse problema porque de como é que eu definia isso de uma forma simples. E hoje em dia, o que eu percebo que é uma definição interessante é a seguinte: a economia tradicional que a gente conhece, ela parte de uma reserva de valor que é tangível. É a terra, é o ouro, o petróleo, é o leite e tal. E esse valor, para poder gerar riqueza e qualidade de vida, ele tem que estar visível, acessível e ter um processo. Aí ele gera riqueza. A economia criativa é a mesma coisa. Só que a minha reserva de valor não é terra, ouro ou petróleo, mas é uma linguagem artística, é a diversidade cultural, é um atributo de marca, é um jeito de se relacionar, que da mesma maneira precisa estar identificado, acessível e ter processo. E aí que a gente dança. Porque o santo de casa não faz milagre. Então todos os nossos tesouros não estão visíveis. A gente não sabe percebê-los. E a gente não tem processo. Quando tem processo, este processo se chama economia criativa. E ele gera riqueza e qualidade de vida. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente ainda achava que o produto cultural era economia criativa. Não é. Um filme, uma obra, não só produtos artísticos, mas qualquer coisa que se origine da criatividade em si, não é economia criativa. Será economia criativa quando tiver outras áreas criando o processo. O designer, o cara do marketing, o cara da comunicação, o cara que distribui, etc. Porque sem isso eu não crio um ecossistema, eu não crio um processo. E aqui a gente erra pra caramba, ainda hoje. Porque a gente pega esse coitado desse cara aqui e a gente quer que ele seja o sistema inteiro. É como querer que o cara que desenha o automóvel seja toda a cadeia produtiva do automóvel. Ele vai fazer a fábrica, vai implantar, vai fazer o comercial, vai fazer tudo, vai negociar. Não. E aí o nosso problema é que a gente não tem isso aqui. E artista, pior ainda. Artistas são os mais refratários. Porque quando você chega com essa turma, diz, não me prostituirás. Então tá bom, então você vai ficar aí sozinho. Porque não vai virar um processo. Para ter ecossistema, precisa ter o resto da turma. Cadê os jornalistas? Cadê os administradores de empresa? Cadê os designers? Cadê o pessoal que faz a engenharia de produção para entender sistemas? Hoje, enquanto a gente estava lá para dar entrevista, tinha um produtor de teatro. E ele produziu novela, ele produziu isso, ele produziu aquilo, não sei o que. A gente falando, aí ele falou, então, eu sou engenheiro. Eu falei, então, por isso que você virou um produtor, porque você é engenheiro. Você tem visão de processo. E a gente se recusa muitas vezes a isso. E aí a gente fica muito limitado. Então, a economia criativa é processo, não é produto. Ela é um ecossistema. E ela só existe quando a gente tem gente de outra turma. Entre pessoas do setor cultural, não se cria economia criativa. Dá para entender isso? Cultural com cultural não é um ecossistema. Então, não cria o processo. Precisa outra turma. Como é que as coisas se encaixam? A gente tem uma primeira bolinha que é das artes. E às vezes é legal separar o que é artes e o que é cultura, porque a cultura é bem mais ampla do que as artes. Daí a gente tem uma outra bolinha que é da indústria criativa, que além das artes, tem tudo que produz conteúdo, cinema, televisão, publicação, etc. E tem os serviços criativos, moda, design, arquitetura, publicidade. 90% dos textos que vocês encontrarão sobre economia criativa, na verdade, estarão falando de indústrias criativas e vão estar falando de 11 ou 13 setores que estão aqui dentro. Isso é uma parte muito pequenininha da história. E isso é uma visão setorial.
E está claro para todo mundo que trabalha com desenvolvimento que a visão setorial não funciona mais para desenvolvimento. Ela teve uma função no começo da Revolução Industrial e até o século XX, mas no XXI não. E aí então a gente passa para a ideia de cidades e territórios criativos. Então, onde você não vê o setor, mas você vê o conjunto, a mescla que caracteriza um determinado território. E é isso que faz toda a diferença. Que lugar do mundo pode se chamar Uberlândia? Pode coisa mais linda que isso? Um lugar que chama Tetolândia. É a coisa mais linda isso. É a coisa da fertilidade total. O quanto isso é usado? Não tem outro lugar que chama. A cidade dos Uberes. É incrível isso. Isso é uma marca. Sabemos usar essa marca? Sabemos usar esse atributo de expansão, de fertilidade, de coisa assim? Isso é característica de território, não é de setor. E aí tem uma bola maior, que é a bola da economia criativa, que são qualquer tipo de negócio que é gerado a partir de intangíveis. Isso, portanto, tem a ver não só com negócios, mas com todo tipo de empreendimento. Porque qualquer tipo de atividade, daqui para frente, vai depender dos seus intangíveis. Aí eu estava numa palestra e aí uma pessoa falou, não, calma. Então tudo é economia criativa? Ovo é economia criativa? Aí eu falei, e ovo não. Mas se for o ovo da galinha feliz, é. Porque aí já não é mais o ovo em si, mas é porque é da galinha feliz. Então são atributos intangíveis que estão significando, dando diferencial, agregando valores, sendo a identidade, etc., daquilo que você faz. Então, essa bola é muito maior. Aí, como tudo mais na vida, é uma faca de dois legumes. Porque não quer dizer que economia criativa, por ser intangíveis, exponenciais, não sei o quê, vai ser uma beleza. Porque dá para fazer também de uma forma que gera escassez. E hoje de manhã teve um exemplo super legal disso, quando o Rubem perguntou de polo audiovisual, a relação de Paulinha, como é que é? Porque Paulinha veio aqui, é externo. Então, eu observei que tudo aquilo que é exógeno, que vem de fora, acaba gerando mais escassez, em geral está voltado para mercado e acaba sendo feito de forma centralizada. Enquanto que aquilo que é endógeno, que está voltado ao bem comum, etc., acaba de fato sendo algo que gera uma saúde para o território e para todo mundo em médio prazo. Aí, meu exemplo clássico, este exemplo está em todos os lugares do mundo, assim, sempre. Quando eu falo, qual é o meu primeiro exemplo? Barbacena. Então, cadê o Fred? Se fizer o festival da loucura e não me chamar, eu vou lá beliscar o dedão dele de noite. Porque isso aqui é genial, que é exatamente isso que nós estamos falando, transformar problemas em soluções. E eu não sabia de qual era a base endógena de tudo isso. E aí hoje, conversando com o Rubem, ouvindo ele, eu entendi que é o ponto de partida. Então é isso que criou o ambiente favorável. Outra história muito bacana é Cabaceiras, no Cariri. E aí, Cabaceiras, todo mundo morria de vergonha, da mesma maneira que Barbacena. Porque não chove nunca, é uma cidade que parou no tempo, ficou atrasada, porque não chove, virou um polo de produção audiovisual, porque não chove nunca, então não tem risco. E é um cenário. Agora, fora a questão de ser polo audiovisual, é muito legal que você chega lá e está escrito no morro Hollywood nordestina. A outra coisa era, com o que vai crescer isso aqui? Fora isso, o que serve? O que funciona? A Embrapa foi lá, fez um estudo e viu que a única coisa que realmente dava conta daquela secura toda era bode. Só Bollywood, você tem toda a razão. Não é Bollywood, é Bollywood. Eu fui lá para esse povo lá e acharam que era outro. Mas é uma boa, isso vai ser a versão 2.0, é Bollywood.
Agora, eu estava outro dia, quando a gente estava junto, agora há pouco, cadê a Carminha, que estava lá no encontro que teve aqui em Rio Quente, de cidades criativas, e o Cícero contou como era isso. E, aliás, ele falou uma coisa que você falou hoje, importantíssima, César, que ele falou que o pacto do Cariri era isso, era só entre lideranças, mandou o representante, volta. Não nenhum representante, é só... E aí a Embrapa viu que só o que rolava era bode. Só que a cultura em relação ao bode era de vergonha. Ainda era uma vergonha total. Ninguém queria ter placa de carro com cabaceiras. Então eles falaram, como nós vamos mudar isso? Falaram, vamos dizer que carne de bode é bom para os homens. Aí falaram, como nós vamos fazer isso? Nós vamos chamar o sufoqueiro da cidade para criar a cultura. Então chamaram taxista, dono de boteco e manicure e disseram, nossa, não sabe. As últimas pesquisas mostram que não tem nada igual carne de bode, que é um fenômeno. Aí todo mundo começou a ir atrás de carne de bode e começa assim, numa ficção cultural. E aí eles fizeram o quê? A celebração. Repare o seguinte, Barbacena, celebração da loucura. Aqui, festa do bode, tudo não sei o que, você pega e você tem que celebrar a sua diversidade e não tolerar a diversidade. Tem nada que me deixa mais nervosa que essa coisa anglo-saxona de tolerar a diversidade. Acho intolerável. A diversidade, ela é celebrada, porque sem ela não tem nada. Então, é só a partir de promoção de mudança cultural que a gente consegue fazer as coisas como foi aqui. Eles fazem a festa do bode rei, não sei o que, toda uma cultura a favor do bode. Medellín. Medellín é o lugar mais moderno do mundo, dos que eu já fui. Não sei se tem outros, mas de quantos eu já fui, achei o mais efetivamente moderno e diferente. Por que resolveu, de cidade mais violenta a cidade mais inovadora, 40% do orçamento em educação e cultura? 40%. Aí tem o prefeito e tem uma coprefeita. A coprefeita é a secretária de Educação e Cultura. Tudo ali é para cultura. O metrô não chama metrô. O metrô foi um hardware para rolar o software da mudança cultural. Então eles chamam cultura metro. E chama assim, não chama metrô, chama cultura metrô. Porque é mudar a mentalidade. Isso aqui é o mapa das indústrias criativas em Xangai. Repara como é outra parada. Não tem aqueles 11 ou 13 setores. Mas é tudo aquilo que é feito a partir de intangíveis. Então tá numa mesma bolinha arte, artesanato e serviço de internet. Que são coisas feitas com design. Tem tudo isso aqui da vida. Casamento, festa, etc. Coisas que estão ligadas a estilo de vida. E a economia criativa já é o segundo plano quinquenal, onde ela é prioridade do país. No plano quinquenal anterior era uma das 10, agora é uma das 2 prioridades do país, é a economia criativa, porque ele sabe que ele não resolve o sufoco de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas a partir de tangíveis. Bom, então, se a gente estivesse no elevador com a Dilma, o que a gente diria? Dilma, pelo amor da Santa Periquita, vamos mudar o canal. E vamos para uma política que trabalhe com os únicos recursos que não se esgotam, mas se multiplicam com o uso e que são capazes de gerar resultados financeiros, ambientais, sociais e culturais. E aí, o que acontece? Que se revelava muito na fala de vocês essa manhã. Tem uma coisa que as nossas métricas não conseguem ver, mas que acontece, que é a capacidade de ativação. Se eu faço uma fábrica de tampinha de garrafa no lugar, isso gera emprego. E gera moeda, o cara ganhou o salário, ponto. Não ativa nada. Se eu ponho alguma coisa que está ligada a uma atividade cultural, isto ativa. Então era aquilo que vocês conseguiram mensurar. É o potencial de ativação, que ativa as outras coisas. Então deveria ser prioridade estratégica e chave para a sustentabilidade. A gente está fazendo um erro muito grande de planejamento, a gente segue investindo em hardware.
e não em software. A gente segue investindo em infraestrutura e não em inteligência, criatividade e gestão. Bom, meu trabalho agora tô convergindo para isso aqui, de como é que a gente cria comunidades criativas e colaborativas. Porque eu passei um tempão falando sobre economia criativa para que isso pudesse começar a acontecer. Tempão falando da necessidade de criar futuros desejáveis. E agora a questão toda é como é que a gente concretiza isso. E como é que faz? Esse ciclo virtuoso é um pouco para isso. E o que a gente reparou? Primeiro, tem que criar um futuro compartilhado. E é muito interessante que a maior parte dos processos interessantes que você for ver, eles vão começar por aqui. Porque o futuro é um terreno onde a gente se encontra. A gente quer a mesma coisa. Então, esse desenho de futuro é sempre uma coisa muito interessante para começar. Daí, eu preciso que aquilo que eu esteja fazendo, seja um negócio, um espetáculo, uma política, ela tem que ter capacidade não só de visualizar um futuro, como de atrair, mobilizar. Depois eu preciso saber quais são meus atributos. É a tal da história do santo de casa. Qual é o meu santo de casa? Qual é meu nicho? Qual é o tipo de experiência única que eu propicio? Eu tenho que saber o que é que eu sou que ninguém mais é. Sendo eu um profissional, um grupo, um município, um coletivo. E a gente tem que contar a história. A gente não faz isso. Por que a gente segue, por exemplo, em relação à economia criativa, usando como referências as experiências de fora? Porque são os livros que tem. Cada um faz uma coisinha assim e faz disso uma coisa enorme. De um quarto de limão faz 300 limonadas. A gente viu nesse encontro de Rio Quente uma micro cidadezinha em Portugal que fez um processo, desse processo faz um livro, faz não sei o que, vira referência. A gente tem cada coisa impressionante aqui. Cadê os livros? Cadê as agências para multiplicarem isso pelo mundo? Cadê os filmes? Cadê o cantar em cima dos ovos? Ninguém põe ovo de codorna e faz ópera em cima do ovo de codorna. A gente bota uns ovão de avestruz, olha. Quietos. Tem que cantar. Porque se não conta a história, não tem valor. E isso a gente ainda não sabe. Por isso que cinema gasta um tanto para produzir e o mesmo tanto para distribuir, para comunicar, né? Na campanha de publicidade. Então, e aí, eu estou criando 8 Cs para esses 4 Cs aqui. Criando comunidades criativas e colaborativas. Então, qual é a primeira coisa? E que tem a ver com a dimensão cultural, os patrimônios intangíveis. Eu tenho... Opa! Escrevi errado aí. Você vê nada como acordar às 5 da manhã. É bom que eu paro e vocês respiram um pouco. Então, primeira coisa, tem que conhecer aquilo que a gente tem. E, em geral, a gente não conhece. E, depois de conhecer, comunicar. Estamos indo? Vocês parecem ainda bastante acordados. Isso é lindo. Depois do almoço, incrível. Bom, isso aqui eu vou pular, mas fica depois, porque senão vai ser muito tempo. Que é uma mãozinha para o futuro. Como é que a gente pode fazer isso? A segunda coisa do ciclo da abundância. Novas tecnologias. Novas tecnologias mudam tudo, né? E as experiências são muitas. Eu adoro essa aqui do Índios Online, do sul da Bahia, que fazem tudo. Reivindicação, documentário, negociação, tudo usando o celular. Esse aqui é um exemplo muito interessante do que é possível fazer. É uma experiência que começa na Índia e eles pegaram meninos analfabetos que nunca tinham visto um computador na vida e perceberam que eles sozinhos, analfabetos, sem ter visto o computador, eles conseguiam descobrir como navegar e aprender.
E eles tinham o grau de absorção de conteúdo de 30% do que eles conheciam. Na escola, é 50%. Então, imagina, os caras sozinhos, com um computador, de analfabeto a conseguia 30% de absorção de conteúdo, na escola 50%. E a gente ainda vendo o que vamos fazer com essa escola completamente obsoleta. Depois eu conto o que deu isso aí. O que o computador mostra pra gente? A coisa mais interessante é que esse cara aqui me mostra o tempo inteiro que hardwares não funcionam sem software. E que eu não consigo fazer nada com uma coordenada só. Da mesma maneira que eu não me acho só com latitude sem a longitude, eu não dá para fazer nada só com hardware sem software. Parece óbvio? Não é. A gente faz biblioteca e não faz programa de leitura. A gente faz os nossos produtos culturais e não faz processo de distribuição. Todo o apoio é sempre para produção. E 99% da grana vai para produção. Não vai para visibilizar, não vai para circular. Então, a gente continua criando, e fora todos os orçamentos que seguem sendo para hardware e não para software. Então, a gente chama isso, quando é enxergar tangível, hardware, e intangível, software ao mesmo tempo, a gente chama de botar o óculos 2D. O que é o óculos 2D? Eu perceber essas duas coordenadas, o estrutural, tangível, e o processual, intangível. Exemplo trágico, Copa do Mundo, 97% para hardware, 3% para inteligência, gestão e tal. Outro exemplo também trágico é a nossa vida, que vai tudo para a produção e pouquíssimo para os processos de distribuição e visibilidade. Exemplo de um outro software para um hardware antigo. Isso aqui é do Espírito Santo, um jornal cultural num saquinho de pão. Porque é uma coisa que já está lá, é um hardware que eles simplesmente criaram outro software. Outro exemplo de hardware e software. Quando a gente fala de turismo, muitas vezes a gente está falando só de turismo do tangível, turismo de montanha, ecoturismo, turismo de mar e tal. Isso aí vai dançar, já está dançando, porque mar, praia e montanha bacaninha tem um monte de lugares do mundo. Por que eu vou vir para um lugar caro pra caramba, que tá o Brasil, só para ver mais praia, mais montanha e tal? Não é por aí. E o futuro está cada vez mais em tudo que tem a ver com o tipo de experiência, de informação e tal. Então é turismo do intangível. E aí o que acontece em relação a essa noção tangível e intangível é que ela permite que a gente também desenhe outros tipos de processos. Tem uma autora chamada, que ela é da área de tecnologia, fez um monte de startups, chama Lisa Gansky, e ela criou esse termo mesh, que é um termo usado para redes inteligentes, né? E mesh é trama. Estamos as duas aqui de roupa de trama. Eu só falo com roupa de trama. Porque um fio sozinho não faz nada, né? Mas quando você trama os fios, tudo dá. O que são esses empreendimentos? Você mapeia o que já existe de equipamento, estrutura, etc. e cria outro processo para isso. Um exemplo foi aquele que eu dei do Airbnb, do site que é o hotel. Exemplo clássico, que está indo para todos os lugares do mundo, é carro. Quem tem carro usa o quê? 1, 2 horas por dia? E custa uma grana ter o carro. Então, por que não fazer um processo de compartilhamento de carros? Enquanto o meu carro está parado, alguém está usando e eu recebo por isso. Tem uso compartilhado de tudo que a gente possa imaginar. Roupa de festa, joia, coisa de neném, árvore de Natal, o que for. E isso é uma tendência que a gente vê, por exemplo, espaços, você ter o seu escritório, a sua secretária, o seu equipamento, isso aqui já não existe mais, já está todo mundo trabalhando junto. Tem fábrica que o primeiro turno é uma empresa, segundo outro, terceiro outro. Porque não é mais o equipamento, a matéria-prima que te diferencia, é o teu intangível, o teu conceito, etc.
Então isso aqui é fundamental. A gente vê que hardwares existem e que tipo de processo nós podemos criar para isso. Eu trabalhei bastante na África e aí diz, nós não podemos fazer nada porque não tem, por exemplo, não existem centros culturais, então não podemos fazer nada. Será que, de fato, para poder fazer alguma coisa, é preciso um centro cultural físico? Ou o que precisa é mapear espaços ociosos e criar um processo para usar isso? Porque, na verdade, o que importa é o processo. É essa lógica do software, que é a lógica dos aplicativos no celular, que é genial. Você tem um único hardware, um monte de softwares. Então, isso é uma das coisas muito, muito, muito importantes de fazer agora. Toda vez que você pensar em alguma coisa estrutural, se pergunta se de fato você necessita aquilo. Ou se aquilo não pode ser compartilhado e você criar um processo para isso. Um grupo com sede própria, será mesmo a minha sede própria? O meu centro cultural, o meu... isso aí é trampo. Então, a tendência é de você identificar esses excedentes e criar processos para otimizar. Pensa só a quantidade de espaços públicos, por exemplo, que tem subutilizados. Museus, não sei o que, auditório de empresa. Esse auditório que nós estamos aqui, quantas horas do dia será que ele é usado na semana? Tem um estudo, furadeira. Fizeram um estudo de quanto tempo no ano a gente usa uma furadeira. 17 minutos ao ano. Então agora o que está acontecendo é que, por exemplo, tem cidades onde toda a biblioteca tem agora uma caixa ferramentas compartilhadas, porque não precisa cada um ter a furadeira. Então essa lógica, o que é que tem e como é que nós podemos compartilhar é que é a lógica que a gente está atrás. Então, a questão aqui é como é que a gente pode ganhar escala usando as novas tecnologias. É a primeira das coisas. Aquele Airbnb ali, o site, nunca seria possível sem as tecnologias, porque só ia poder trocar casa entre os habitantes da própria cidade, que não ia rolar. Então, isso é uma coisa que a gente nunca viveu nada parecido. Todos os desenhos macroeconômicos, eles são feitos de forma homogênea, porque é a ideia de que só dá para ganhar escala e ser macro se você fizer uma única coisa replicada. Isso já não existe mais. Porque com a rede você consegue ganhar escala juntando um monte de pequenininhos. Isso é incrível. E isso nunca aconteceu na história. Não sei se dá para entender. Eu fiz, por exemplo, para Cabo Verde um exercício de um monte de pequenos empreendimentos. Que eu fui atribuir, dizendo, se fizer isso, vai dar tanto, se fizer isso, é tudo micro coisa. E cheguei a 12% do PIB do país. De coisa assim, de carrinho de vendedor de rua. Ou seja, cheguei numa solução macroeconômica, 12% do PIB, a partir de micro coisas. Por que é possível? Porque está pela possibilidade de escalar, juntando a partir das novas tecnologias. Trabalho remoto. Não precisa estrutura fixa, não precisa estar onde você está trabalhando, nada mais disso precisa. Dá para trabalhar de outras maneiras. Como é que eu posso garantir que todo hardware tenha o correspondente software? Isso é fundamental. Você fez uma coisa e você pergunta, peraí, eu tenho um processo para isso aqui? Eu estou fazendo um produto. Eu tenho todos os processos necessários para circular isso aqui? Ou eu só estou fazendo o hardware sem o software? E como é que eu posso compartilhar coisas? E as duas palavras aqui, os dois Cs, são conectar. Eu primeiro, lá atrás, lembra que eu conheci e comuniquei? Uma vez conhecido e comunicado, eu posso conectar e eu posso me dedicar àquilo que mais gera valor, que é cuidar. Porque quando eu estou cuidando, eu consigo atrair pessoas e fazer esse sentido.
Terceiro dos nossos vetores, colaboração. Exemplo clássico de colaboração, que é aquilo que a gente falou, intangíveis, conhecimento, novas tecnologias e colaboração, é a Wikipédia. Nenhuma empresa ou governo do mundo seria capaz de fazer a Wikipédia. Aí a gente fala em colaboração e tu diz assim, não, imagina, isso não faz parte da natureza humana, isso não faz sentido, ninguém tem tempo para isso e tal. E aí esse cara, que chama Clay Shirky, é um especialista em cultura da participação, ele fez um estudo de quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia com todas as suas línguas e verbetes. 100 milhões de horas. Aí a gente fala, nossa, 100 milhões de horas é muito tempo mesmo. Da onde veio tanto tempo? Só que 100 milhões de horas é só o que a gente usa em um fim de semana, só assistindo anúncios, só nos Estados Unidos. Isso dá 100 milhões de horas. Eu fiz as contas, por exemplo, um jogo de Copa dá para fazer 2 Wikipédias. De tempo, conhecimento e pessoas direcionadas na mesma coisa. E no mundo, a gente vê 1 trilhão de horas de TV por ano. Se a gente juntar nosso tesão, nosso conhecimento, nossas intenções de transformação das coisas, usando as tecnologias e processos colaborativos, imagina o que não dá para fazer. Esse aqui é um dos muitos exemplos de todos esses movimentos que estão acontecendo. Esse eu achei muito legal, que é o beijaço. Vocês viram? Foi na Tunísia. Um casal foi preso por estar se beijando. Aí eles fizeram beijaço. Foi todo mundo para a rua se beijar porque não dava para prender todo mundo. Aí, o que dá para fazer, por exemplo, com isso? Os 3 vetores. Intangíveis, tecnologias, colaboração. Lembra o exemplo aquele dos meninos aprendendo sozinhos com o computador? Eles perceberam o seguinte, sozinhos, na verdade não era sozinho, era em grupo de 4. Eles conseguiam até 30% de conteúdo. Mas se tivesse um tutor que responde pergunta, que sobretudo entusiasma e diz, o que vocês descobriram hoje? Ai, que legal, até onde vocês foram? Nossa, que legal, tal. Ia para 50% o índice de absorção de conteúdos. Então eles fizeram uma rede de tutores online, porque eles falaram, nossa, imagina quanta gente tem tempo e conhecimento e de repente acharia legal ser tutor 1 hora por semana de um menino em algum lugar do mundo. E fizeram assim. Quando eu li isso, eu estava fazendo o projeto de Cabo Verde. Cabo Verde, 10 ilhas, 500 mil pessoas dentro, 500 mil fora, super pobre, muito inteligente. São pessoas extremamente cultas. E a diáspora, né, tem 500 mil espalhadas. Aí eu pensei, se 1% da diáspora dedicasse 1 hora por semana a dar aula por Skype de alguma coisa, isso era o equivalente a 3.000 anos letivos. Sem gastar 1 grama de cimento para construir escola, sem pagar professor, etc. Uma coisa que dá para fazer amanhã. Você diz, ok, a partir de hoje... Ou seja, extremamente rápido e altamente sustentável e uma educação muito interessante que ia ser. E aí, esse tipo de processo é o que a gente deveria ir atrás. Como é que a gente aproveita melhor aquilo que já tem? Um processo que eu acho muito interessante, que junta essas coisas, é o da produtora colaborativa. Não sei se vocês conhecem, Instituto Intercidadania, Pernambuco, Pedro Jatobá. Quando eu tirei essas fotos, foi em Recife, num evento chamado Expo Ideia, onde a prefeitura só tinha grana para um hardware. A prefeitura disse, eu posso dar um palco, som e luz, mas só. Aí eles falaram, não, tudo bem, dá isso que nós vamos fazer um festival. Mas como vocês vão fazer um festival? Não tem como pagar as pessoas. Nós vamos pagar quanta moeda? Que moeda? A gente vai perguntar se eles aceitam como pagamento algum elemento de divulgação do seu trabalho. Um site, um
vídeo, um DVD, um folder ou coisa assim. E aí convocaram grupos de música, dança, teatro, o que fosse. Você topa vir e em vez de ganhar cachê, você ganha um site, etc. Aí os caras toparam. Como é que era feito isso? Criou-se uma produtora colaborativa. A produtora colaborativa era isso, uma sala com computadores e equipamentos emprestados também, colaborativamente. E tinha um grupo de pessoas treinando os meninos que queriam aprender a fazer site, a fazer streaming, a fazer rádio e TV web, a fazer folder, a fazer disco, a fazer design gráfico, etc. E durante uma semana, eles foram fazendo os materiais dos grupos que estavam lá. Então o grupo está se apresentando e o menino está aprendendo a fazer vídeo, a fazer streaming, a fazer lá. E quando acabou, há uma semana do festival, tinha os materiais. Eles fizeram um acordo com os vendedores ambulantes piratas, que são a rede de distribuição mais legal do mundo. O hardware é fenomenal, é só mudar o aplicativo e dizer, essa é a chave de toda a música do Pará, né? Tudo distribuído e ativado por rede de ambulantes. E aí os ambulantes acharam o máximo distribuir as coisas dali com a camiseta, dizendo e tal, do que coisa pirata. Então, os carrinhos que tinham som saíam, tá vendo? Rádio Expo Ideia, saíam tocando o que estava acontecendo e estava sendo transmitido por streaming e vendendo os discos, as publicações, distribuindo os folders, etc. Um processo genial, porque é um processo que forma, expõe e distribui. Ele é 360 em uma semana. E quando vai embora isso, os grupos vão embora com coisas que vão seguir multiplicando o seu trabalho e que tem capacidade de ativação até maior do que um cachê pago em grana. E você deixa um grupo que já aprendeu a fazer um monte de coisas, enfim. Super legal. Isso aí é um exemplo dos nossos 3 vetores: conhecimento, novas tecnologias, colaboração. Então, aqui quais são as palavrinhas? Colaborar e celebrar. Isso aqui foi uma das coisas que eu fui percebendo. Assim, eu olhava e falava, porque sempre eu estou atrás do que funciona. E o que funciona? Funciona aquilo que junta as pessoas por prazer. Eu tenho uma inveja doentia de futebol. Mas assim, é uma coisa, fala em futebol, eu arrepio. Porque a hora que alguém dedicar a mesma intensidade de conhecimento que alguém tem para saber como foi a cirurgia do joelho de sei lá quem, alguma outra questão menor, como resolver mobilidade urbana, por exemplo, ou vai ser incrível. É incrível. E aí, por que é assim? Por que o futebol atrai, o carnaval atrai? Ninguém se junta para sofrer. E a gente, em geral, é chato pra caramba. Quer discurso mais chato do que o da sustentabilidade? Fala o quê? Me inclua fora dessa. O que é sustentabilidade? Eu não vou poder andar, vou ter que tomar banho frio e curto, não sei o quê, que saco. Não, é o contrário. A gente tem que fazer coisas que sejam extremamente atraentes. E todo mundo se junta para celebrar. E quando celebra, funciona. Então, vamos colaborar celebrando, aí é tecnologia perfeita. É tecnologia do carnaval que é perfeita. Por que colaborar? É fácil. Pensa o seguinte, estamos num mundo exponencial, 1 não exponencializa. 1 vezes 1 quinquilhão é só 1. Nenhum futurista se atreve a prever o futuro, mas eu boto minha mão no fogo como a única coisa que dá para saber com certeza em relação ao futuro é que o futuro é junto. Não tem possibilidade de futuro sozinho. Não vai rolar. Esse mito do empreendedor solitário, do não sei o que, esquece. Isso aí não vai rolar. O futuro é junto. Aí, quais são as perguntinhas? O que eu posso compartilhar? O que é que eu posso usar em vez de possuir? Porque isso é outra coisa super interessante do tangível e intangível. O tangível a gente possui.
O intangível, a gente usufrui. Ele não é consumido, você não possui, você desfruta, né? Como é que eu posso compartilhar hardwares, espaço, equipamento, matéria-prima e me diferenciar pelos meus intangíveis? Meu conceito, minha história, meu propósito. E aí a outra pergunta, o que é que eu tenho, o que é que me falta e com quem que eu posso me associar? Nisso aqui a gente não é bom. Porque em geral a gente só se associa com os iguais. E aí, que legal, se é um igual, você tem a mesma coisa que eu, precisa a mesma coisa que eu, e aí? O que nós vamos trocar o quê? Nós vamos só ficar dizendo ai, 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 juntos, porque não vai ter o que circular. O que é que eu posso fazer de forma co? Todos os cos do mundo, compras coletivas, tudo. Isso desce o Coutinho, falou que era uma coisa muito legal que ele trabalha. Quando os grupos querem se reunir, ele fala, começa com compra coletiva, que sempre é um bom jeito de ir lubrificando a cooperação. E como é que eu posso simplificar processos? Por exemplo, 8666. Isso aí é uma praga, né? Que todo o tempo, dinheiro, tesão, etc., vai embora na 8666. A corrupção não é evitada, mas que o trabalho seja feito, sim, isso é evitado. E então isso não faz o menor sentido. E aí a gente chega no nosso quarto e último vetor, que é como é que a gente torna isso tudo visível. Ficou muito claro no meu trabalho que se isso não acontecesse, a gente não conseguiria chegar em lugar nenhum. Não há maneira da gente conseguir falar de sustentabilidade, conseguir falar de intangíveis, falar de cultura, se a gente não conseguir de alguma maneira tangibilizar essas coisas. Exemplo, mudança de medir riqueza das nações. O PIB é a coisa mais estúpida da face da Terra. Guerra, tráfico de droga, tudo aumenta PIB. Então o lance é ver que outras formas, como o FIB, né, que é a felicidade interna bruta. Oi? Felicidade interna dela. Oh, é verdade. Tem que ressignificar também. Boa. Vamos fazer o FIB ao cubo. Belo, bom. Bacana, barato. Bom, aí a gente brinca de chamar essa visão de riqueza, que não é só monetária, quantitativa e tal, de 4D. Então, dos 2Ds, tangível e intangível, vem os 4Ds. E por causa do óculos 3D, que quando a gente põe, faz, muda, você começa a entender de outra maneira. E o óculos 4D é incrível, vocês vão ver. Quando põe óculos 4D, nunca mais a gente enxerga as coisas da mesma maneira. Como é que são essas 4Ds? Primeiro, na dimensão tangível, eu tenho o ambiente, mas eu tenho também o que é tecnologia. Tudo feito pelo homem, feito pela natureza. E depois eu tenho o que é moeda, mas também tudo que é solidário, que tem a ver com circulação de tempo, que é a outra face da moeda. A gente que é das artes, que em geral não tem moeda, o que a gente faz é totalmente circulação 4D. Porque a gente está usando outros recursos e a gente tem um monte de gente que está nos dando tempo. Daí na dimensão intangível, a gente tem o simbólico cultural, conhecimento, cultura, criatividade e a dimensão social. E a questão é como é que a gente otimiza, gera e garante fluxos nas 4. Porque se não está nas 4, não rola. Não adianta ter o projeto ambiental de cuidar do passarinho, o X, não sei o quê, se eu não estou trabalhando aqui e aqui. Não vai rolar. Não adianta eu ter o projeto artístico mais impressionante do mundo se ele está desvinculado da questão social, se ele não faz diferença e tal. Tem que ser 4D para ter continuidade. O que a gente faz? E que um dia eu espero vir aqui fazer. A primeira coisa que a gente faz é criar futuros desejáveis, compartilhados, para ver como a gente se entende. O quanto a gente não consegue se entender no presente, a gente se entende super bem no futuro, porque a gente em geral quer a mesma coisa. Daí a gente mapeia os recursos que a gente chama de recursos 4D, que são o quê? Todos os recursos nos vários tipos de riqueza e de patrimônio, porque quem disse que riqueza é moeda?
Ainda mais quando a moeda vira bolha. Então, o que é? Na dimensão financeira, a gente... Que, aliás, isso é outra coisa, viu? Atenção. Ficam com uma pegadinha para cima da gente, que é chamar dimensão financeira de econômica. Economia é tudo. Economia é o conjunto de todas as riquezas, é o fluxo de todas as riquezas e não só a financeira. Então, o que é que tem de financiamento, edital, fundo, barari, barari, e aonde é que eu tenho ou moedas complementares ou tempo, voluntários, etc. Daí a gente mapeia espaço, equipamentos, matérias-primas, locais que são importantes, monumentos, todo tipo de hardware. Depois, todo tipo de atividade coletiva, institucionalidade, espaço de ação integrada, time, igreja, baile funk, mídia, tudo aquilo que junta, onde as pessoas estão fazendo ação conjunta, e todo tipo de conhecimento de todas as histórias, linguagens, saberes, fazeres, conhecimento formal, etc. Quando isso está mapeado, o que dá para fazer? Dá para fazer um orçamento 4D. Então eu posso dizer, o meu projeto custa 100 pau, ou ele custa 15 em moeda, e isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui. A gente está tentando trabalhar nisso, em chegar em orçamentos e até fazer financiamento colaborativo, crowdfunding, 4D. Agora, mapear recursos e fazê-los circular é importante, mas a coisa mais importante... aliás, uma coisa, esqueci que eu botei aqui antes. Quando que dá certo circular esses recursos? Quando eu tenho diversidade de atores. Quando a gente faz isso entre grupos que são iguais, por exemplo, só ambientalistas, só artistas, só empresários, é escasso. Não tem diversidade, não rola, porque não tem o que circular, todo mundo tem e precisa a mesma coisa. E funciona quando a gente mistura. Então precisa pra caramba chamar o resto do povo. Cadê os ambientalistas? Cadê os empresários? Cadê os políticos? Cadê? Porque enquanto a gente não tiver isso, não rola. E quando tem, rola, que é o que o César nos contava esta manhã, né? Aí, resultados. Essa questão dos resultados é seríssima. Todo mundo que trabalha com cultura, com terceiro setor, com todas essas coisas, tem esse problema absurdo, porque a gente tem que fazer caber o incabível, como dizia o Gil. A gente tem que fazer relatórios, eu adoro fazer relatório dessas coisas. Nossa! Atingidos. Vamos ver, diretamente. Assim, então 10. Não, eu vou botar o quê? 100, legal. Indiretos. Imagine se isso é métrica. Então é uma ficção. E quem que não inventa? Todos inventamos e todo mundo faz de conta de que a gente não está inventando, né? Porque não é isso que importa. Numa empresa, é a mesma coisa. Tem um problema seríssimo. Tudo que realmente gera valor para a empresa não pode ser medido. Só quem entra no balanço é vendas. E comunicação, RH, marketing, sustentabilidade, tudo isso é despesa. Então a alma, o coração e a mente é despesa. E só venda é receita. Então a questão, ver como é que a gente visibiliza resultados que não sejam só monetários. Uma das maneiras é a gente fazer perguntas e atribuir valor para essas perguntas. Então, por exemplo, perguntas em relação à dimensão cultural. Isso aqui atrai, mobiliza, aproveita e garante diversidade? Estou acabando. Estou ligada aqui, que já passei 4 minutos. Reconhece, conecta e gera conhecimento, criatividade, experiência? Isso otimiza e gera recursos tecnonaturais? Ele gera processos que otimizam o que já está existindo? Isso cria mais confiança? Gera mais ação colaborativa? Isso cria fluxo de riqueza nas 4Ds? E aí você estipula um valor, por exemplo, de 0 a 10, intuitivamente.
porque a intuição é muito mais esperta do que a razão. E é a única, inclusive, capaz de funcionar numa situação exponencial. Exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que de vendas foi bem, 8. Só que de gestão de conhecimento, 2. Porque ela mandou embora todos os funcionários antigos para contratar novos mais baratos. De reputação, dimensão social está mal, porque usa muito mal os seus recursos naturais. Então, apesar de ter vendas 8, o resultado dela é -1. Pega boa parte das empresas e boa parte dos projetos e atribui valor 4D para ver o que dá. É muito interessante. Esse exercício foi feito, por exemplo, esses 4Ds ainda está super começando, mas já tem experimentos na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Brasil. Pequenininho ainda, mas tem. Esses aqui são de Chascomús, na Argentina. Eles fizeram eles têm há 2 anos um festival que é o principal da cidade, que é tudo 4D. Recursos 4D, resultados, linhas de ação, tudo. Aí eles falaram, bom, a gente tem que fazer curadoria 4D. Como foi feita? Eles criaram uns critérios em cada uma das dimensões. Podia ser curador quem quisesse. Foram 27, eram 45 espetáculos que tinham que ser curados. E aí as pessoas atribuíam um valor de 8, de 0 a 10, para cada projeto em cada uma das dimensões com seus critérios. E aí fazia a média. Então, a gente não tem que brigar. Você acha que do ponto de vista de linguagem esse espetáculo é 3 e eu acho que ele é 9. Tudo bem. Porque está fazendo a média. E diz que foi demais, porque eles conseguiram em 3 horas fazer a curadoria de 45 espetáculos sem briga. E a gente está fazendo experimentos de coisas assim para tomada de decisão, para escolhas, etc. E finalmente, o que acontece? Porque quando a gente enxerga em 4D, dá para enxergar as relações. Não somos os únicos a trabalhar com isso. Por exemplo, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz análise de território nas 4 dimensões. E aí repara, por exemplo, que onde tem violência é onde que não tem educação. Então você compara o social com o cultural. O que a gente consegue enxergar quando enxerga os 4D são as dinâmicas, as relações que se estabelecem. E aí dá para ver que acontece uma coisa parecida com o que acontece na natureza. Onde há uma mudança de estado das coisas, a água, ela muda de estado e por onde ela passa, ela vai ativando. A mesma coisa acontece com o valor. Ele muda de estado. Então, digamos que eu tenho uma bolsa, essa bolsa, né, capital financeiro, gera capital cultural, um conhecimento tecnológico, que gera capital natural, um rio limpo, que gera capital social, uma política. O valor está lá, só que ele está em outra natureza. Não sei se dá para entender isso, mas isso é muito importante quando a gente for demonstrar os nossos processos. Eu vou pular isso aqui por causa do tempo. Então, o que a gente precisa é mudar a maneira de valorizar, né, de dar valor e de medir riqueza. Tem que sistematizar os recursos não monetários, porque se eu não sistematizo, não tem como circular. Se não está visível, não tem como circular. Por isso que é tão importante a gente enxergar tudo que tem de recursos nas várias dimensões. Usar outras formas de remuneração, outras métricas e atribuir um valor real, considerando o quanto que aquilo é capaz de gerar ativação. Então, finalmente, as minhas comunidades criativas e colaborativas, elas vêm, a partir disso, conhecer e comunicar intangíveis, conectar e cuidar usando as tecnologias, colaborar e celebrar como na dimensão social e creditar, ou seja, listar, sistematizar o que é que eu tenho para poder circular. Vou passar, porque isso aqui é o que resulta da diferença do mundo centralizado para o mundo em rede. Isso eu vou passar também. Isso também vou passar. Não, só vou mostrar isso aqui, vai.
Como é que a gente percebeu que isso tudo pode funcionar na prática? Se tem uma coisa que mata qualquer tipo de processo, além de matar o tesão, é discussão. Discussão é a coisa menos futuro que existe. Porque discussão é uma disputa para ver quem é que tem razão. E o legal é a gente co-criar e a gente, na ação, ver o que a gente consegue fazer que é bom para todo mundo. Por que isso? Repara aqui, vamos ver se o vídeo vai entrar. Não? Aqui. Por que na ação uma coisa resolve? Olha que divertido. Isso aqui somos nós. Cada um com seu propósito, seu projeto, seu jeito de pensar, etc. Como se a gente fosse cada um desses metrônomos, né? Cada um de um jeito. Agora, será que dá para botar tudo isso em sintonia, essa diversidade? Aí, se a gente tem uma base comum, que pode ser, por exemplo, um futuro compartilhado, o amor a uma cidade, um projeto artístico, e se a gente se põe em movimento flexível, olha o que acontece. É na ação que as coisas se sincronizam. Na ação. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de falar e vamos fazer. Tem uma coisa até que chama a do-ocracy, a fazer-cracia. É o próximo modelo de governo, fazer-cracia. Vamos fazer, porque no fazer dá tudo certo. Base comum e movimento flexível. Não é super legal isso? E quando tira do movimento, ele para de novo. E aí, a gente percebe o quê? Que o futuro desejado é a... Chega aqui. As minas em rede. Aquilo ali é isso aqui, chama filé. O filé é feito assim, você tem uma basezinha, tá vendo? De quadradinhos, que sustenta todo o desenho. Essa base é o nosso futuro compartilhado. Meu futuro como profissional, nosso futuro como grupo, nosso futuro como território. A diversidade são as cores. Sem diversidade não rola. O desenho é dado pelos vários segmentos. Se não tiver vários segmentos, vai ser o quê? Vai ser uniforme, não vai ter desenho. E como é em rede, todo mundo sustenta todo mundo. Um fio sozinho não faz nada. Mas fios trançados, não tem quem não sustente. E aí, quando a gente fala de rede, isso depende do quê? Tcharam! Não é lindo tudo isso que a gente viu? Pois se não tiver isso aqui, tudo isso é realmente uma utopia. Nunca vai ser alcançável. Porque tudo isso depende de confiança. E a gente não foi educado para a confiança. E sem ela não vai acontecer nada. E sem ela a gente não consegue se conectar nem para fazer uma ação, que dirá para cumprir aquilo que talvez seja o nosso destino. É a última coisa. Eu acredito, não sei se é verdadeiro ou não do ponto de vista científico, mas para mim é, na teoria de Gaia, não só para mim, para muitos, que é a hipótese de que a Terra é um ser vivo. E nos seres vivos, a última coisa que se desenvolve é o sistema nervoso. Seres vivos primitivos não têm sistema nervoso. Aí a gente pensa, bom, nós aqui, muito recentes na história da evolução, muito. A gente começou ontem. Somos não muito, né, pelado, sem dente e tal. O que a gente faz, este serzinho bípede? Desde que a gente existe, o que a gente fez foi criar cultura. A gente produz ideias, conceitos, percepções e maneiras de poder tangibilizar isso, seja com pintura nas cavernas, com a imprensa ou com a internet, e criando fluxos com essas informações e percepções. O que é fluxo de percepção e informação? É um sistema nervoso. Então, talvez, sinapse aqui comigo.
talvez a gente seja um sistema nervoso de Gaia. E aí tudo o que é cultura passa a ter uma outra importância. Nós não somos a cerejinha. Nós somos a mensagem nervosa. E a chave toda está aqui. E tem que conectar. O cara é de outro partido, tem que conectar. É de outra cor, é de outra igreja, tem que conectar. Tem que conectar com todo mundo. Porque se não conecta, não tem sinapse. E além de conectar, eu tenho que me transformar no contato. Porque é assim que tem fluxo. Por que o elétron passa? Por que vira energia elétrica? Porque o elétron se afeta no contato com o outro. Positivo e negativo, afetou, mudou, virou corrente. Se eu não sinapso, e se eu não me afeto nessa conexão, não tem nada. E aí, o sentido daquilo que a gente está fazendo é completamente outro. O sentido da cultura, o sentido das tecnologias, etc. Talvez a gente seja um sistema nervoso de Gaia. E aí, se a gente conseguir ter a noção disso, a gente vai realmente conseguir realizar a nossa utopia, porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem conhecimento, tem recursos e tem pessoas. A gente só ainda não sabe que é possível. E talvez por isso a gente não tenta tanto. Muito obrigada e desculpe pelo tempo. Tem mais informação no site e eu vou deixar aqui também os folhetinhos do CRI Futuros e o cartão, onde tem como acessar mais informações. Obrigada, Lala, né, por esse momento fenomenal dentro do seminário, né? Muito bom para nós, que o Belândia estava precisando ter essa motivação a mais, esse gás a mais. Né? E vamos abrir para perguntas, mas como o tempo está muito exaurido, né, a gente vai encaminhar apenas 3 perguntas, tá bom? Então, os interessados apenas levantem a mão, vamos colocar 3 perguntas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você, né? Não, são 3, né? Eu tenho mais um no fundo também, as 4, ok? Então fechamos as 4, ok. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado por ter aí Colômbia aí nessa palestra. Eu sou colombiano e não é pergunta só para reforçar mais sobre o tema a cidade mais inovadora do mundo, agora Medellín. Eles, enquanto o governo construía escolas, construía museus, construía quadras para futebol, construía tanta coisa que viadutos, ruas, sei lá, para fazer aquela cidade inovadora, também conseguiu envolver o cidadão, entendeu? Aí eles também construíam na cabeça deles o que ia fazer no futuro, o que eles iam ter. Aí eles falavam sempre para todo mundo, não, tipo, a gente viajava para o Medellín e todo mundo ia com medo. Não, violência, narcotráfico, mata muita gente lá, não sei o que, mas o cidadão lá falava também, não, aqui não tem morto, tem museu, tem um teatro, tem não sei o que, tem isso aqui, tem aqui, tem cultura. E eu acho muito legal esse envolvimento do governo, porque tem muito governo que faz para mostrar que fez alguma coisa, mas não envolve o cidadão, como fez aquele governo do Medellín nessa época. E isso foi, uns 10 anos atrás, que deu, agora esse ano, a cidade mais inovadora do mundo, né? Eu acho muito legal isso e continuidade também, que foi o tema da palestra de manhã. Também continuou essa continuidade de um governo para o outro. Eles não deixaram essa ideia atrás, continuaram até hoje. E provavelmente se tentassem, a sociedade, como estava organizada e junto, não ia deixar. Né? Porque isso é outra coisa também. A gente não faz a nossa parte. Assim, nossa, o cara mudou toda a política. Nós deixamos. Então,
É muito legal isso. E aí, o que é bacana de ver é que o governo faz o papel de ativador, porque é isso que o Estado ele é o que conecta. Ele não pode ser um fazedor, ele tem que ser um conector, porque ele é o único que é capaz de convocar e conectar. Muito legal o que você falou, super legal. Boa tarde. A fala foi assim, meio até impressionante assim, um pouco. Eu acho que todo mundo aqui que está aqui milita de certa forma em alguma rede, né, nas redes que a gente tem contatos e tal. E aí, como a fala bem conceitual, assim, eu acho que mexe cada um com um pouco assim do que a gente está vivendo. E dentro das redes que eu milito, assim, tem uma que eu milito que já desde a adolescência, assim, que é do software livre. E aí o tempo todo na fala, assim, tem essa questão, a dualidade aí do hardware, do software, que você usou às vezes de uma forma metafórica e outras vezes até da forma prática mesmo. E dentro das várias formas que a gente encontra assim, de trabalhar colaborativamente no dia a dia, a gente costuma usar algumas ferramentas que são ferramentas privadas, assim, de compartilhamento de informação, Facebook, Google e tal. Eu queria saber, dentro desse seu pensamento, assim, que hora que isso entra, assim, essa questão da propriedade desses grupos aí de tecnologia, assim, como que você pensa isso, como que você vê? É isso. Boa tarde, obrigado pela palestra, foi ótimo. Dentro de toda a exposição que você colocou, que eu achei que foi muito interessante, eu fui provocado, assim, no sentido de entender uma relação cognitiva mesmo, de como realizar a aplicabilidade da própria teoria, né? Uma vez, assim, criando um paralelo aí com o filósofo que eu estudo, que é o Zizek, ele vai estabelecer o seguinte, assim, ele pensa que o nosso mundo, né, existe duas formas de discurso. Que existe um discurso, aquele que leva em consideração, que não leva em consideração as rupturas que ocorrem. Então, digamos o seguinte, assim, eu vou falar sobre a ideia de mundo, eu ainda acho que o mundo que a Terra é um prato, sabe, não é um globo. E o outro que ele vai falar, fala de outra consideração, que é, quando eu vou estabelecer um discurso crítico, ele leva em consideração, assim, o discurso crítico ele só ocorre quando eu tenho em consideração determinadas rupturas. Ou seja, eu vou falar de informação, hoje eu tenho que levar em consideração a internet, tenho que levar a questão de várias outras produções. E a minha curiosidade que foi o seguinte, assim, digamos que eu ainda estou achando que o mundo ainda é um prato, ele não é redondo. Qual é o momento de ruptura para eu poder adotar essa estrutura? Porque, assim, boa vontade a gente tem muita, sabe? Assim, eu vejo muitas pessoas de boa vontade, mas ainda pensa que a Terra é plana. Essa que foi a questão, assim, central. Obrigado. Quando a gente trabalha, a gente está querendo fazer a escola do mundo redondo. E a metáfora que a gente usa mesmo essa. No mundo plano o pessoal acha isso. Então, no mundo redondo a gente usa como metáfora isso. Olá. Não adianta muito, né? Levantou o cabo. Tudo bem? Gostaria de agradecer. Eu sou jogador de futebol, né? Você colocou aí as metáforas. Bom, eu sou músico também. E gostei bastante da sua palestra e compartilho de praticamente tudo do que você falou aí. Só que não sei se eu vou trazer uma visão um pouco pessimista dentro da gestão, principalmente da música, da onde eu venho mais, né, dessa área da arte. A gente vê muito esse discurso já há algum tempo, né, esse discurso da rede, do intangível, esse discurso pós-estruturalista, né? Essa crítica ao estruturalismo, muitas coisas que eu compartilho também, mas na prática eu pelo menos acabo analisando que muitos desses discursos, aí eu queria saber a sua avaliação sobre isso, acabam sendo colonizados
por um certo estruturalismo, por um certo modelo, no final das contas, tangíveis, né? Só para dar um exemplo concreto para você, e para você comentar e debater, eu fico encabulado com os festivais de música, por exemplo, que eu acho assim, maravilhosos, né? Trouxeram para a cidade os diversos festivais de música, trouxeram para a cidade nesse modelo de rede, colaborativo, vários eventos e trazem vários eventos. Mas, em última instância, a gente sempre percebe aquela coisa. O cara mais famoso, seja em qualquer evento, o cara mais famoso ele vai tocar às 9 horas da noite. A banda mais famosa da cidade vai tocar às 8 ou às 11. E os meninos que estão começando vão tocar 2 horas da tarde, 3 horas, para ninguém. Ou para o pessoal que está organizando o evento ainda, né? Então, eu fico sentindo isso, essa colonização. Existe esse discurso de rede, muito lindo, mas no fim das contas acaba uma colonização pelo mainstream, pela banda mais importante, né? E eu até discuto muito isso, porque não coloca uma grande banda 5 horas da tarde para tentar romper um pouco com essa micropolítica, né? Dos poderes aí que cada banda tem, né? Bom, isso é só um exemplo que eu estou colocando, que eu acho que dá para extrapolar para vários outros tipos de produções artísticas também, né? No fim, resumindo, em suma, eu acho que hoje existe um discurso muito bacana de rede do intangível, mas acaba sendo colonizado, estruturalizado aí, né? E reproduzido pelo esse modelo mais geral de uma indústria cultural, lá naquele modelo adorniano que a gente já leu. Obrigado. Legal. Bom, vamos ver como é que eu consigo tentar juntar tudo. Primeiro, uma coisa que é muito interessante e muito complexa, a gente tem uma formação, cultura, é sério mesmo, que cultura é o que molda as coisas. Cada vez mais eu estou convencida disso, não sou a única, e a ciência está caminhando para isso, de que existem moldes intangíveis que moldam o comportamento e a matéria antes. É a cultura que molda a sociedade, não tanto o contrário. Isso está na teoria dos memes, teoria dos campos de ressonância mórfica, física quântica, um monte de coisas que a gente for ver. Ou isso se revela, por exemplo, você que é músico, vocês já viram aqueles experimentos que tem uma placa metálica, que você põe um alto-falante embaixo e sal? E aí o alto-falante faz a placa vibrar, e com essa vibração a gente consegue enxergar o som. E ele vai formando mandalas. Então é um intangível, som, moldando a matéria. Tá. E a ciência está caminhando para isso, para deixar evidente que existem matrizes intangíveis que antecedem dentro daquele ciclo o momento onde virou matéria. Isso não é nada esotérico, tá? Isso é... E a questão cultural, ela é ferrada, porque ela está o tempo inteiro. Então, isso foi sempre a minha questão no mundo. Falei, como é que a gente trabalha com isso? Eu me interesso muito por moda, por exemplo, porque a moda é um dos lugares onde isso fica mais evidente. De repente você olha e fala, por que as mulheres começaram todas a fritar os seus cabelos? Por que todo mundo está usando oncinha? Oncinha? Como assim? Por que oncinha? E de repente está todo mundo de oncinha. E isso são memes, isso são a força do pensamento coletivo, e nós estamos embebidos nisso. A gente não muda isso de uma hora para o outro. E por que eu falei do fazer? Porque a única maneira que tem de você se sintonizar num outro meme, num outro jeito de fazer, é no fazendo. É que nem se a gente pensar e dizer assim, eu não quero pensar nisso que eu estou pensando. O que está acontecendo? Você está pensando. Então, quanto mais a gente luta contra uma coisa, mais a gente está reforçando essa coisa. Olha que incrível. Isso eu aprendi com os moleques. Porque a minha geração era, a gente tem que mostrar que está errado, derrubar e fazer outro.
Aí, o que faz todo o povo de cultura de rede? Fala, não, tá, isso está errado. Vai fazer outro. Então, vamos fazer outro banco, outro não sei o quê, outro tudo. Então, a maneira que tem de quebrar isso é no fazer, só que isso vai levar um tempo. E também as coisas não são excludentes, porque não é nem para lá nem para cá. Por exemplo, em relação a processos em rede e processos centralizados, sempre vai ter os dois. Os processos centralizados são legais para tudo aquilo que é reprodutível e que tem que ser repetido. E os processos em rede para tudo que é criativo. Então vai sempre, como a gente tem na natureza dia e noite, expansão, contração, e a vida é essa alternância, a gente sempre vai estar alternando entre coisas diferentes. Porque se a gente estava aqui e a gente vem para cá e eu só estou aqui, dá na mesma. Tudo que exclui o outro lado dá na mesma. Ser totalmente de direita ou totalmente de esquerda ou totalmente, sei lá, por isso que essas coisas não fazem sentido mais. Não é nem direita, nem esquerda, nem não é ou, é tudo e. E isso nós vamos levar um tempo para saber trabalhar com o e, porque nós não somos, a nossa cultura embebida, assim, não é do e, é do ou. Como fazer para lidar com isso? Primeiro, fluxo. Porque as coisas todas, a saúde da vida, do universo, do conhecimento, da finança, tudo está no fluxo. Sua pergunta, software aberto, claro. Enquanto isso, vai hackeando e usando o que tem, mas claro que tudo é aberto. Em relação à ruptura, em estudos do futuro, a gente fala de dois tipos de mudança. Mudança incremental, que é a mudança por ajuste. Então, você vai dando um tapinha aqui e um acolá, que é a ideia, por exemplo, da economia verde. Eu gasto menos copinho de plástico e vai dar tudo certo. Mas não é bem por aí. E uma mudança disruptiva. Não, é outro jeito de fazer economia a partir de intangíveis. A gente vai ter que passar por uma mudança disruptiva. É uma mudança de modelo. Não é uma mudança, não é um ajuste de jeito de fazer só. Mas isso não significa ter que desmontar tudo. Mas no fazer a gente vai achar outras maneiras. E em relação a pessimismo, queria te contar que, se a gente pensa nessa ideia dos memes, quanto mais a gente alimenta visões pessimistas, tanto mais a gente fortalece esses memes. Isso é um estudo mesmo. Tem um dos primeiros futuristas fez esse estudo e viu que as civilizações que tinham uma visão otimista sobreviviam e as pessimistas. E como é que a gente muda isso? No fazer. Que técnica a gente usa para o fazer? A gente cria futuros desejáveis, a gente mapeia recursos para que as pessoas conheçam a sua potência, a sua riqueza. A gente só trabalha com as potências que estão ali, não trabalha com o que falta, e faz processos de cocriação, que começam lá longe, no futuro desejável, e desembocam em ações que dá para fazer em um mês, com quem somos e o que temos. E aí é muito legal. Não é fazer um planejamento, estratégia, não sei o que, é legal. Queremos chegar lá? Maravilha. O que nós vamos fazer em um mês com o que temos nesta sala e quem somos? E aí a gente tem conseguido uns tantos resultados assim. Porque a ideia é criar fluxo, né? Então, respondendo à tua pergunta do disruptivo, vai ser os dois. Em algumas coisas vai ser incremental, em outras coisas vai ser disruptivo. Mas é uma mudança de estado. Eu gosto muito dessa ideia de mudança de estado. A água é água. Só que ela é água em estado sólido, gasoso ou líquido. Ela mudou de estado, mas ela não teve que deixar de ser ela mesma. E quanto mais lábil e mais capaz de mudar de estado a gente for, mais a gente vai conseguir gerar fluxos e isso é saúde. Então vamos encerrar a mesa da tarde, né? Um intervalo rápido de 5 minutinhos, só para tomar um café, né? Do Rubens falando 2 minutinhos, né? Obrigado, Laura. Só
só compartilhar um momento pessoal. Para mim como eu falei para a Lara, é a 4ª tentativa que eu faço trazer a Lara. Não consegui trazer das outras, porque ela estava ou para a China, ou para a África, ou para algum lugarzinho desses aí, entendeu? Então é muito bom ter você aqui. Espero que a gente continue trocando, compartilhando. Foi muito bom mesmo. Também, porque tem um ambiente extremamente favorável. Então, é muito empolgante. Só compartilhando, porque de repente, momentos como esse, poucos momentos que é uma questão pessoal, da vontade da gente. Então, nesse seminário eu consegui fazer como é que fala? É uma vontade minha que foi realizada aí de coisa de anos. É muito bom. Manifestação de Celebrando. Ponto.